Fala galera! Vamos para a nossa oitava aula de legislação institucional do MPU. Continuamos na Lei Complementar 75 de 93 e estamos quase finalizando a lei. Sem mais delongas, vamos já para a nossa aula e depois eu passo um recadinho para vocês aí. Seção 6 dos promotores de justiça. Artigo 178. Os promotores de justiça serão designados para oficiar junto às varas da Justiça do Distrito Federal e territórios. Lembrando aqui, galera, que nós chegamos na parte aqui, se você não lembra da última aula, nós chegamos na parte do MPDFT, que faz parte da estrutura do MPU. Parágrafo único. Os promotores de justiça serão lotados nos ofícios previstos para as promotorias de justiça. Seção 9. Dos promotores de justiça adjuntos. Artigo 179. Os promotores de justiça adjuntos serão designados para oficiar junto às varas da Justiça do Distrito Federal e territórios. Parágrafo único. Os promotores de justiça adjuntos serão lotados nos ofícios previstos para as promotorias de justiça. Seção 10. Das unidades de lotação e de administração. Artigo 180. Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios e nas Promotorias de Justiça serão unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Artigo 181. A estrutura básica da Procuradoria-Geral de Justiça será organizada por regulamento, nos termos da lei. Título 3 das Disposições Estatutárias Especiais, capítulo 1 da carreira, seção 1 do provimento. Os cargos do Ministério Público da União, salvo os de Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e Territórios, são de provimento vitalício e constituem as carreiras independentes de cada ramo. Artigo 183. Os cargos das classes iniciais serão providos por nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso público específico para cada ramo. A vitaliciedade, artigo 164. A vitaliciedade somente será alcançada após 2 anos de efetivo exercício. Então, aqui vocês temos algumas coisas para tratar. Não são todos os cargos do MPU, dos membros do MPU, que têm caráter vitalício. O Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios não são cargos vitalícios, tá? Quem ocupa são membros ali do Ministério Público da União, ocupam esses cargos aí, tá bom? Mas é um cargo temporário, lembrando que é um cargo mais político, tá? Tem o mandato e tudo. Já os cargos por concurso, né, eles são providos por nomeação e a vitaliciedade só é adquirida após o prazo de 2 anos, que é o período de estágio probatório. Artigo 185. É vedada a transferência ou aproveitamento dos cargos do Ministério Público da União, mesmo de um para outro de seus ramos. Então, vamos lá. Passou em um ramo lá do concurso do Ministério Público Militar, do Trabalho, do MPDFT, você vai ficar ali. Você não vai ficar migrando de um lugar para o outro. Isso para membros, tá, galera? Servidor é diferente. Seção 2 do concurso. O concurso público de provas de títulos para ingresso em cada carreira do Ministério Público da União terá âmbito nacional, destinando-se ao preenchimento de todas as vagas existentes e das que ocorrerem no prazo de eficácia. Parágrafo único. O concurso será realizado obrigatoriamente quando o número de vagas exceder a 10% do quadro respectivo e, facultativamente, a juízo do Conselho Superior competente. Artigo 187. Poderão inscrever-se no concurso bacharéis em direito há pelo menos 2 anos de comprovada idoneidade moral. Então, para se inscrever no concurso para membro, para promotor, para procurador, não é necessário ser advogado com AB. Você tem que ser bacharel em direito há pelo menos 2 anos, tá bom? O concurso obedecerá ao regulamento elaborado pelo Conselho Superior competente, observado o disposto no artigo 31. Artigo 189. A comissão de concurso será integrada pelo Procurador-Geral, seu presidente, por 2 membros do respectivo ramo do Ministério Público e por
um jurista de reputação ilibada, indicado pelo Conselho Superior, e por um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 190. O edital de abertura do concurso conterá a relação dos cargos vagos, com a respectiva lotação, e fixará para as inscrições prazo não inferior a 30 dias contado da sua publicação no Diário Oficial. Artigo 191. Não serão nomeados os candidatos aprovados no concurso que tenham completado 65 anos ou que venham a ser considerados inaptos para o exercício do cargo em exame de rigidez física e mental. Então, para membro do Ministério Público da União, qual a idade máxima? 65 anos. Artigo 192. O procurador-geral competente, ouvido o Conselho Superior, decidirá sobre a homologação do concurso dentro de 30 dias, contados da publicação do resultado final. O prazo de eficácia do concurso, no artigo 193. O prazo de eficácia do concurso, para efeito de nomeação, será de 2 anos, contados da publicação do ato homologatório, prorrogável uma vez pelo mesmo período. Artigo 194. A nomeação dos candidatos habilitados no concurso obedecerá à ordem de classificação. Parágrafo 1º. Os candidatos aprovados na ordem de classificação escolherão a lotação de sua preferência, na relação das vagas que, após o resultado do concurso, o Conselho Superior decidir que devam ser providas inicialmente. Parágrafo 2º. O candidato aprovado poderá renunciar à nomeação correspondente à sua classificação, antecipadamente ou até o termo final do prazo de posse, caso em que o renunciante será deslocado para o último lugar na lista dos classificados. Seção 3. Da posse e do exercício. Artigo 195. O prazo para a posse dos cargos do Ministério Público da União é de 30 dias, contado da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais 60 dias, mediante comunicação do nomeado antes de fim do prazo. Parágrafo único. O empossado prestará compromisso de bem cumprir os deveres do cargo em ato solene presidido pelo Procurador-Geral. Artigo 196. Para entrar no exercício do cargo, o empossado terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, mediante comunicação antes de fim do prazo inicial. Seção 4. Do estágio probatório. O estágio probatório é o período de 2 primeiros anos do efetivo exercício do cargo pelo membro do Ministério Público da União. Artigo 198. Os membros do Ministério Público da União, durante o estágio probatório, somente poderão perder o cargo mediante decisão da maioria absoluta do respectivo Conselho Superior. Seção 5. Das promoções. Artigo 199. As promoções far-se-ão alternadamente por atividade e por merecimento. Parágrafo 1º. A promoção deverá ser realizada até 30 dias da ocorrência da vaga. Não decretada no prazo legal, a promoção produzirá efeitos a partir do termo final dele. Parágrafo 2º. Para todos os efeitos, será considerado promovido membro do Ministério Público da União que vier a falecer ou se aposentar sem que tenha sido efetivada, no prazo legal, a promoção cabia por antiguidade, ou por força do parágrafo 3º do artigo subsequente. Parágrafo 3º. É facultada a recusa de promoção, sem prejuízo do critério de preenchimento da vaga recusada. Parágrafo 4º. É facultada a renúncia à promoção a qualquer tempo, desde que haja vaga na categoria imediatamente anterior. Então, aqui você pode ver, um membro, ele pode não querer ser promovido e, caso seja promovido, ele pode querer voltar, né, ali no padrão da carreira ali que ele anterior ao que ele estava, né? Não sei por que alguém poderia querer fazer isso, mas deve ter algum motivo, tá? Desde que haja vaga naquele padrão anterior. Artigo 200. O merecimento para efeito da promoção será apurado mediante critérios de ordem objetiva, fixados em regulamento, elaborado pelo Conselho Superior do respectivo ramo, observado o disposto no artigo 31 desta lei complementar. Vocês vão voltar lá no artigo 31 e vão ler, que eu não vou voltar agora. Parágrafo 1º. A promoção por merecimento só poderá concorrer os membros do Ministério Público da União com pelo menos 2 anos de exercício na categoria e integrantes da primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. Em caso de recusa, completar-se-á a fração incluindo-se outros integrantes da categoria na sequência da ordem de antiguidade. Parágrafo 2º. Não poderá concorrer à promoção com merecimento quem tenha sofrido penalidade de censura ou suspensão no período de 1 ano imediatamente anterior à ocorrência da vaga, em caso de censura, ou de 2 anos, no caso de suspensão. Parágrafo 3º.
será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por 3 vezes consecutivas, ou 5 alternadas, na lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. Artigo 201. Não poderá concorrer à promoção por merecimento, até um dia após o regresso, o membro do Ministério Público da União afastado da carreira para: 1. Exercer cargo eletivo ou a ele concorrer. 2. Exercer outro cargo público permitido por lei. O artigo 202 foi vetado. Parágrafo 1º. A lista de atividades será organizada no primeiro trimestre de cada ano, aprovado pelo Conselho Superior e publicada no Diário Oficial até o último dia do mês seguinte. Parágrafo 2º. O prazo para reclamação contra a lista de antiguidades será de 30 dias contado da publicação. Parágrafo 3º. O desempate na classificação por antiguidade será determinado, sucessivamente, pelo tempo de serviço na respectiva carreira do Ministério Público da União, pelo tempo de serviço público federal, pelo tempo de serviço público em geral e pela idade dos candidatos, em favor do mais idoso. Na classificação inicial, o primeiro desempate será determinado pela classificação no concurso. Parágrafo 4º. Na indicação à promoção por antiguidade, o Conselho Superior somente poderá recusar o mais antigo pelo voto de 2/3 de seus integrantes, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Seção 6. Dos afastamentos. Artigo 203. Sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito, o membro do Ministério Público da União poderá afastar-se de suas funções. 1. Até 8 dias consecutivos por motivo de casamento. 2. Até 8 dias consecutivos por motivo de falecimento de cônjuge, ou companheiro, ascendente ou descendente, irmão ou pessoa que vive sob sua dependência econômica. 3. Até 5 dias úteis para comparecimento a encontros ou congressos no âmbito da instituição ou promovidos pela entidade de classe a que pertença atendida à necessidade de serviço. Artigo 204. O membro do Ministério Público da União poderá afastar-se do exercício de suas funções para frequentar curso de aperfeiçoamento e estudos no país e no exterior, o prazo não superior a 2 anos, prorrogável no máximo por igual período. Comparecer a seminários ou congressos no país ou no exterior. Ministrar cursos e seminários destinados ao aperfeiçoamento dos membros da instituição. Exercer cargos eletivos nos casos previstos em lei ou a ele concorrer, observadas as seguintes condições: que o afastamento será facultativo e sem remuneração durante o período entre a escolha como candidato a cargo eletivo em convenção partidária e a véspera do registro da candidatura na Justiça Eleitoral. O afastamento será obrigatório a partir do dia do registro da candidatura pela Justiça. Ausentar-se do país em missão oficial. Aqui a gente continua no inciso 5, no caso, né? Parágrafo 1º. O afastamento salvo, na hipótese do inciso 4, só se dará mediante autorização do Procurador-Geral, depois de ouvido o Conselho Superior e atendida a necessidade de serviço. Então, para exercer cargo eletivo, certo? Tem que atender esses itens aqui do parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Os casos de afastamento previstos neste artigo dar-se-ão sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo, assegurada, no caso do inciso 4, a escolha da remuneração por deferida, sendo o tempo de afastamento considerado de efetivo exercício para todos os fins e efeitos de direito. Parágrafo 3º. Não se considera de efetivo exercício para fins de estágio probatório o período de afastamento de membro do Ministério Público da União. Parágrafo 4º. A um membro do Ministério Público da União que haja se afastado de suas funções para o fim previsto no inciso 1, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesses particulares, antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento de que houver recebido a título de vencimentos e vantagens em virtude do afastamento. Seção 7. Da reintegração. Artigo 205. A reintegração, que recolherá de decisão judicial passada em julgado, é o reingresso do membro do Ministério Público da União da carreira, com ressarcimento dos vencimentos e vantagens deixadas de perceber em razão da demissão, contando-se o tempo de serviço correspondente ao afastamento. Então, isso que parece com a Lei 8.112. Se você estudou, dá para fazer um paralelo. Parágrafo 1º. O titular do cargo no qual se deva dar a reintegração será reconduzido àquele que anteriormente ocupava, o mesmo acontecendo com o titular do cargo para o qual deve ocorrer a recondução, sendo da classe inicial o cargo objeto da reintegração da recondução, seu titular ficará em disponibilidade com proventos idênticos à remuneração que venceria, se em atividade estivesse. Parágrafo 2º.
A. Disponibilidade prevista no parágrafo anterior cessará com aproveitamento obrigatório na primeira vaga que venha a ocorrer na classe inicial. Parágrafo 3º. O reconduzido, caso tenha sido promovido por merecimento, fará jus à promoção na primeira vaga a ser promovida por idêntico critério, atribuindo-se-lhe, quanto à antiguidade na classe, os efeitos de sua promoção anterior. Parágrafo 4º. O reintegrado será submetido ao exame médico exigido para o ingresso na carreira e, verificando-se sua inaptidão para o exercício do cargo, será aposentado, com as vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração. Seção 8. Da reversão e da readmissão. Temos o artigo 206 e 207 vetados. Capítulo 2 dos direitos. Seção 1. Da vitaliciedade e da inamovibilidade, que são duas prerrogativas dos membros do Ministério Público da União, são semelhantes aí aos membros da magistratura também. Artigo 208. Os membros do Ministério Público da União, após 2 anos de efetivo exercício, só poderão ser demitidos por decisão judicial transitada em julgado. Parágrafo único. A propositura de ação para perda de cargo, quando decorrente de proposta do Conselho Superior, depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o afastamento do membro do Ministério Público da União do exercício de suas funções, com a perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargo. Artigo 209. Os membros do Ministério Público da União são inamovíveis, salvo motivo de interesse público, na forma desta lei complementar. Artigo 210. A remoção, para efeito desta lei complementar, é qualquer alteração de lotação. Parágrafo único. A remoção será feita de ofício, a pedido singular ou por permuta. Artigo 211. A remoção de ofício, por iniciativa do Procurador-Geral, ocorrerá somente por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, pelo voto de 2/3 de seus membros, assegurada a ampla defesa. Artigo 212. A remoção, a pedido singular, atenderá à conveniência do serviço, mediante requerimento apresentado nos 15 dias seguintes à publicação de aviso da existência de vaga ou do ocorrido este prazo, até 15 dias após a publicação da deliberação do Conselho Superior sobre a realização de concurso para ingresso na carreira. Parágrafo 1º. O aviso será publicado no Diário Oficial dentro de 15 dias da vacância. Parágrafo 2º. Havendo mais de um candidato à remoção, ao fim do primeiro prazo previsto no caput deste artigo, será removido o de maior antiguidade. Após o decurso deste prazo, prevalecerá a ordem cronológica de entrega dos pedidos. Artigo 213. A remoção por permuta será concedida mediante requerimento dos interessados. Vamos lá, galera, que estamos chegando ao fim aqui da nossa aula, hein? Seção 2, das designações. A designação é o ato que discrimina as funções que sejam compatíveis com as previstas nesta lei complementar, para cada classe de diferentes carreiras. Parágrafo único. A designação para o exercício de funções diferentes das previstas para cada classe, na respectiva carreira, somente será admitida por interesse do serviço, exigidas a anuência do designado e a autorização do Conselho Superior. Artigo 215. As designações serão feitas observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior. 1. Para o exercício da função definida por esta lei complementar. 2. Para o exercício de função dos ofícios definidos em lei. Artigo 216. As designações, salvo quando estabelecido outro critério por esta lei complementar, serão feitas por lista no último mês do ano, para vigorar por um biênio facultado à renovação. Artigo 217. A alteração da lista poderá ser feita antes do término do prazo, por interesse do serviço, havendo 1. Provimento de cargo. 2. Desprovimento de cargo. 3. Criação de ofício. 4. Extinção de ofício. 5. Pedido do designado. 6. Pedido de permuta. Artigo 218. A alteração parcial da lista, antes do término do prazo, quando modifique a função do designado, sem a sua anuência, somente será admitida nas seguintes hipóteses. 1. Extinção por lei da função ou ofício para o qual estava designado. 2. Nova lotação em decorrência de A. Promoção e B. Remoção. Afastamento ou disponibilidade. A aprovação pelo Conselho Superior de proposta do Procurador-Geral pelo voto secreto 2/3 de seus membros e, parágrafo único, a garantia estabelecida neste artigo não impede a acumulação eventual de ofícios ou que sejam ampliadas as funções do designado. Galera, chegamos ao fim de mais uma aula.
Você que está chegando até aqui, você está de parabéns. Essa lei não é fácil de estudar, tá? É uma lei muito grande, muito extensa, fala basicamente da carreira dos membros, dos procuradores do Ministério Público. Então, não é uma lei chatinha, mas você que está estudando tem sido guerreiro, beleza? E quero lembrar a vocês que na descrição do vídeo está disponível a aquisição do super PDF aí com toda a legislação institucional do MPU. Neste PDF você terá acesso a toda a legislação, tá? Bem formatada para você ler. Você terá acesso também ao planejamento para ler toda a legislação em 14 dias, além de 170 questões inéditas de toda a legislação, questões essas que estão no formato da FGV, com resposta e comentário, além de um bônus que são as 170 questões no formato de flashcards. Tudo isso por R$ 27,80. Aliás, 28,97. 28,97 é o valor desse PDF, tá? É a matéria inteira, você vai mandar ver na matéria adquirindo esse PDF. Lembrando também que membro do canal tem 50% de desconto na aquisição desse PDF de todo qualquer material que eu venha a vender. E o membro do canal também terá acesso a este PDF aqui da nossa aula, que ficará disponível lá para membro, e também tem acesso antecipado às aulas. Custa R$ 4,99 por mês ser membro do canal. Convido você a se tornar um membro para ajudar o canal e acelerar sua aprovação. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso à informação, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou e até mais.